Olá, minha gente, olá pessoal, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Quero deixar uma palavra, quero gravar mais um vídeo deixando uma palavra de meditação do coração de Deus para o nosso coração. E antes de fazer menção desta palavra, eu gostaria de pedir para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu comentário e adicionando seu sininho para notificação. Cada vídeo que for postado vocês receberem no seu aparelho. E vocês possam estar deixando seu like e deixando seu comentário. E que vocês possam também estar compartilhando no seu Facebook, no seu Instagram, seu Twitter, né? Que vocês possam estar nos ajudando para que esta mensagem possa estar indo aos quatro cantos desta terra. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra a qual eu estava meditando, né? E estávamos num culto abençoado, eu e minha esposa, e na igreja eu estava lendo esta mensagem, esta palavra. E aí pus no meu coração estar distribuindo este pão também com vocês. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 54 em diante, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impudes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E eu estava analisando, irmãos, esta mensagem, né? E eu tive algumas observações neste texto, né, escrito pelo doutor, pelo médico Lucas. Lucas escreveu o livro dos Atos, né, os acontecimentos da igreja primitiva, quando iniciou-se a igreja primitiva, e o evangelho começou a se expandir. Os apóstolos, né, começaram a anunciar o evangelho. E aí os apóstolos começaram a ser perseguidos, porque eles pregavam o evangelho de Cristo e a igreja estava crescendo. E observe, irmãos, que quando a igreja ela se une para proclamar a palavra de Deus, a tendência dela é crescer, não é de diminuir, mas é de crescer. Mas nesses últimos tempos que tem crescido, tem sido as fofocas, os disse-me-disse, né? Os falatórios alheia. Mas com os apóstolos é diferente. Por onde os apóstolos passavam, eles anunciavam o evangelho de Cristo. Eles não tinham tempo para fofocagem, eles não tinham tempo para o disse-me-disse. O tempo dos apóstolos, ela está pregando o evangelho, ela está pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus. Por isso que eles eram perseguidos. Porque para os outros eles estavam trazendo outras doutrinas. Mas na verdade os apóstolos estavam trazendo o evangelho de Cristo, a salvação, o reino de Deus.
E por isso que eles eram perseguidos. Eles não estavam sendo perseguidos porque andavam fofocando alguém, porque andavam no disse-me-disse, porque andavam se metendo na vida dos outros. Não. Eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando o evangelho de Cristo Jesus. E Estevão foi um dos apóstolos que foi perseguido, foi pego, como conta aqui o evangelista Lucas, foi colocado no meio da praça pública para ser apedrejado. Aleluia. Glórias a Deus. Para ser apedrejado, né? Por aquela multidão. Mas por quê? Porque estava pregando o evangelho de Cristo. O apóstolo Estevão, ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí eu me pergunto, o que eu tenho feito? Aí você se pergunta, o que é que você tem feito pelo reino de Deus? Ou a sua ocupação, ou a minha ocupação é olhar a vida alheia. É olhar a vida do irmão, olhar a vida da irmã, olhar a vida dos outros. Não foi para isso que Cristo me chamou. Não foi para isso que Cristo te chamou. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Sem acepção de pessoa. Sem acepção de pessoa, a toda criatura. Porque todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Aleluia. Jesus deixou um ide para mim, Jesus deixou um ide para você. Será que eu tenho feito este ide de Cristo? Será que você tem feito este ide de Cristo? Do que eu estou sofrendo? Do que é que você está sofrendo? Estevão estava sofrendo perseguição porque estava pregando o evangelho. E você está sofrendo perseguição por causa de quê? Aleluia. Glórias a Deus. E Estevão, quando foi levado para a praça pública, ele começou trazendo o evangelho. Começou trazendo a palavra. Aleluia. Se nós formos olhar aqui, dentro da luz da Bíblia, nós vamos ver Estevão trazendo a história toda lá de Gênesis até aquele tempo dele agora. E a Bíblia diz que aquele povo ouvindo a Estevão, eles rangiam os dentes. Sabe o que é isso? De raiva, de ódio. Por quê? Quem sabe eles estavam esperando uma outra atitude, uma outra ação de Estevão. Estevão sabia que naquele momento ali ele seria morto, mas nem por isso ele parou de pregar o evangelho. Nem por isso ele parou de falar da salvação. Nem por isso ele parou, aleluia, de pregar o reino de Deus. E quando nós passamos por alguns momentos difíceis, nós pensamos em parar. Nós pensamos em desistir. Mas Estevão, mesmo sabendo que ia morrer, ele continuou pregando o evangelho. Isso é o primeiro ponto que eu observo dentro desta palavra. Mesmo Estevão, naquela situação que ele se encontrava ali, ele não desistiu de pregar o evangelho. Agora você, por coisas simples que você passa, que eu passo, e já pensamos em desistir, já pensamos em parar, porque fulano está falando de mim, porque fulano está se levantando contra mim, porque alguém na igreja está contra mim, aí eu quero desistir, eu quero parar. Irmãos, analise isso aqui, irmãos, isso é sério. Como diz a minha esposa, isso é grave. Isso é grave. Estevão estava sendo perseguido, Estevão estava a ponto de ser apedrejado. Você sabe o que é ser apedrejado, irmão? Aí por causa de um levante, de um disse-me-disse, a gente quer parar. A gente quer desistir. Mas Estevão não. Ele prosseguiu. Ele não parou de pregar o evangelho. E a Bíblia diz que aqueles homens rangendo os dentes, com raiva, cheio de ódio, né? E pôs ele lá. Segundo ponto que eu observo aqui, Estevão era cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa,
para aguentar tudo isso. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E você está cheio de quê? Do vinho? Está cheio do quê? Da contenda? Estevão era cheio do Espírito Santo. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, quando o vaso é cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para outra coisa, irmão. Se não for a graça de Deus, se não for a comunhão de Deus, se não for, aleluia, a presença de Deus sobre a vida dele. Estevão estava passando por tudo aquilo, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ser cheio, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, porque o pastor Eduardo também vai estar buscando estar cheio do Espírito Santo, porque só um homem cheio do Espírito Santo de Deus para aguentar e suportar tudo aquilo que Estevão aguentou e suportou. E ele, quando estava cheio do Espírito Santo, ele disse: eu vejo o céu aberto. Olha só. O homem que estava a ponto de ser apedrejado, né? Ele não viu simplesmente uma morte na sua frente, mas ele viu o quê? O céu aberto. E Jesus à destra de Deus. Aleluia. Naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, ele estava vendo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. O homem cheio do Espírito Santo, a sua visão é aberta. A sua visão é aberta, não é fechada. Que nesta noite, se você estiver assistindo à noite, estiver assistindo durante o dia, assistindo durante a tarde este vídeo, eu quero dizer para você neste momento, que os seus olhos sejam abertos e que você possa ver a glória de Deus sobre a tua vida. Que você possa estar enxergando os céus abertos, mesmo nas adversidades da vida, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na perseguição que você esteja passando. Veja o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Sabe o que eu entendo com isto? É que Jesus estava de pé para receber Estevão. Jesus estava de pé para receber o servo dele. Jesus estava de pé para receber o apóstolo Estevão. E Jesus, irmãos, está de pé para nos receber. Aleluia. E naquele momento, um homem cheio do Espírito Santo. Olha só a oração de Estevão. Olha só a oração de Estevão. Ele diz assim, ó. Aleluia. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Sabe o que é isso aqui, irmão? Perdão. O perdão. Eu preciso aprender a perdoar o meu próximo. Eu preciso perdoar a minha esposa. Eu preciso perdoar todos aqueles que me perseguem. Eu preciso perdoar. Como eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo se eu não consigo perdoar o meu próximo? Como é que eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo se eu não consigo perdoar quem me persegue? Mas Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Porque mesmo sendo apedrejado, vendo a morte, ele pediu para que Deus o perdoasse a todos aqueles que estavam ali apedrejando ele. Só um homem cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Que esta palavra possa estar penetrando na sua vida. Que esta palavra possa estar sendo penetrada na tua casa. Seja cheio do Espírito Santo, como Estevão foi cheio. Eu quero agradecer a você que está ouvindo esta palavra e que você possa estar se inscrevendo aí no nosso canal e compartilhando este vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Amém?